Fala sério, tem dias que a gente se sente como se estivesse nadando contra a maré. Faz tudo certo, mas parece que nada flui. Mas se eu te dissesse que o universo, ele tem uma lógica. Quando a gente consegue entender essas leis, tudo começa a fazer sentido. Hoje eu vou compartilhar com você uma coisa que eu venho praticando desde 2020, que foi quando começou o meu despertar espiritual. Eu quero falar sobre as 7 leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra. Eu quero compartilhar com você para te ajudar a viver com mais leveza, propósito e abundância. Primeira lei, lei da potencialidade pura. Essa é a mais esquecida, porém ela é a mais essencial. Você não precisa se provar o tempo todo. O seu valor, ele já existe só por você ser quem é. Silêncio, meditação e natureza, tudo isso vai te ajudar a te lembrar da sua essência e é dali que vem o seu poder. Vamos lá. Não te conheço, te encontro na rua hoje e pergunto quem é você. O que você me responderia? Talvez você falaria, eu sou a fulana de tal, tenho cargo tal, moro na casa tal, falaria até um pouco do seu relacionamento. Mas tudo bem, se você perdesse tudo isso hoje, o que ainda seria você? Difícil, né? Essa lei da potencialidade pura, ela vai falar muito do ser e não do ter. O ter, minha amiga, ele é do ego, mas o ser é da sua essência. Desde 2020, eu venho buscando esse despertar e com isso eu comecei a analisar a minha trajetória. Trabalhei em lugares legais, outros desafiadores, conheci gente bacana. E aí, o meu último trabalho no corporativo, ele era algo muito estável. E tinha uma das coisas que era o que eu já pedi ali na minha listinha, que era o trabalho remoto. E o ego, ele ama tudo que é seguro. Então, imagina, ele amava essa segurança. Porém, esse mesmo trabalho que era bacana, remoto, que tinha uma boa estabilidade, ele já estava me levando para um burnout. E aí teve um domingo, eu fui ao parque, eu silenciei, aterrei. Depois de sair ao parque, eu ainda passei num shopping aberto, que é bem bacana. Tinha um show gratuito, tributo à Legião Urbana. E aquilo ali me lembrou de quem eu era. E olha que engraçado. Nada daquilo que me definia socialmente, meu cargo, enfim, nada daquilo importava. E ali eu comecei a me conectar comigo mesma e foi o que me salvou. Sabe, quando a gente começa esse processo de lembrar quem é, de voltar para a essência, parece que a alma atravessa fases. Eu já estudei algumas abordagens da psicologia, né? Então já estudei a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e atualmente eu tô quase terminando uma pós-graduação em psicologia analítica, que é de Jung. E teve uma aula que ela me atravessou de um jeito que é muito o que eu falo em terapia. Depois que você vê, você não consegue mais desver. Tem uma metáfora lindíssima de Nietzsche que fala das 3 transformações da alma, que são representadas pelo camelo, pelo leão e pela criança. E o camelo, ela fala da fase do peso, da obediência. É quando a gente tenta ser uma boa menina, seguir as regras, atender todas as expectativas. O camelo, ele carrega, ele suporta, né? Ele até se abaixa, ele engole. Para mim, a fase do camelo foi quando eu fiquei por tempo demais. Foi quando eu fiquei por tempo demais em um trabalho que já não fazia mais sentido para mim. Mas e aí, fiquei por quê? Fiquei por medo, por segurança, para não decepcionar. E aí, minha amiga, a gente vem para uma outra fase, a fase do leão. É a fase da rebeldia, da força. O leão, ele se levanta, ele ruge, eu quero. Mas para isso, deixa eu te contar, ele precisa matar o dragão do tu deves.
Olha que engraçado, né? Tu deves fazer aquilo, tu deves. Foi quando eu decidi que não dava mais para viver no modo automático, que eu precisava sair do corporativo, mesmo sem saber o que viria depois. Passando por essas fases, a gente chega na fase da criança, a fase da criação, da espontaneidade. É quando a gente para de brigar e simplesmente é. É quando flui, quando a nossa alma pode brincar de novo. Talvez você esteja em uma dessas fases agora e tudo bem. Ela não é uma linha reta, são ciclos, são portais de retorno ao que importa. Segunda lei, lei da doação. Dar e receber é a mesma energia. Quando você trava o que dá, também bloqueia o que pode receber. Um elogio sincero, um abraço, até uma oração silenciosa. Tudo isso é dar e tudo isso volta. Eu gosto muito de uma frase da Beth Russo que é: aquilo que você abençoa, te abençoa de volta. E isso faz muito sentido. Quer alegria, amiga? Então dê alegria. Você já reparou, não sei se você já entrou em alguma interação, uma reunião em que a pessoa tá com a cara amarrada, mas quando você dá um sorriso, aquilo ali já quebra e aí já muda totalmente a energia do lugar? É isso. Quer amor? Então seja amor. Quer bens materiais? Ajude a outras pessoas a ficarem ricas. Compartilhe o seu conhecimento. Como você quer subir de cargo se você não prepara o auxiliar, o analista para sentar na sua cadeira? Amiga, tudo é energia. Terceira lei, a lei do karma. Causa e efeito. Amiga, não existe acaso. Tudo que você escolhe, mesmo em silêncio, constrói o seu caminho. E se hoje a sua vida tá bagunçada, comece a se perguntar que escolhas me trouxeram até aqui. E isso não é culpa, tá? É poder. Atualmente, eu estou vivendo escolhas que eu fiz lá atrás. Para conseguir hoje ter essa liberdade geográfica de trabalhar remotamente, eu precisei renunciar a muitas coisas, como momentos em famílias, amizades e fases que eu não vivi porque eu tinha um propósito. E quando eu te digo, se questione quais foram as escolhas que te trouxeram até aqui, isso não é para te culpar, mas é para te mostrar que sempre existe um caminho e que você pode mudar a rota agora. E isso faz muito sentido, porque cada vez que eu dizia sim para uma coisa que não era eu estava criando um karma comigo mesma. E depois de tudo isso, hoje eu olho para cada escolha com a seguinte pergunta: isso me aproxima ou me afasta de quem eu sou? Lei 4. Lei do mínimo esforço. Essa lei não significa preguiça, tá? Nem cruzar os braços e achar que você vai ficar sentadinho esperando que o universo vai fazer tudo por você, tá? Ela não é isso. Quando falamos dessa lei, parece que mínimo esforço é ficar parada, esperando que as coisas se resolvam. E isso pode até soar, parecer preguiça, mas não é isso. É sobre rendição. Essa lei, ela é libertadora. Você não precisa controlar tudo. Quando você aceita o agora, você para de brigar com a realidade e começa a criar de verdade. Por muito tempo, eu tentei controlar tudo. Momento certo para sair do corporativo, parecia que eu tinha sempre um plano infalível. Mas sabe o que me ajudou de verdade? Foi me render. E olha, teve um dia que eu já estava cansada, esgotada de controlar tudo, achar que as coisas iam acontecer do jeito que eu queria, perfeitas. E aí eu falei, ok, universo, Deus, me ajuda, porque eu estou cansada de forçar. E eu posso te contar uma coisa? Foi aí, minha amiga, que as coisas começaram a fluir. O que era pra ser, que eu tava controlando, achando que ia ser do meu jeitinho, foi bem melhor. Aconteceu com leveza. É aquela analogia, né? Quando você pede um lanche ou escolhe um prato no restaurante, você espera, não é? Ou você fica ali tentando controlar que o lanche tem que sair do jeitinho que você quer? Ou cadê o garçom? Será que tá fazendo daquele jeito, do jeito que eu imaginei? Não. Você só fica esperando, não é? Você não fica tentando controlar o garçom.
você acredita que ele vai entregar o prato que você quer. Então, por que que com os planos que você entrega na mão de Deus, do universo, daquilo que você acredita, você não confia? Bora para mais uma? Quinta lei: intenção e desejo. Amiga, desejo com consciência é semente plantada. O problema é quando a gente deseja com ansiedade, com medo e apego. Cara, o conselho que eu te dou é: escreva os seus desejos e depois solta. O universo, ele trabalha melhor quando você confia. Como eu falei, desde 2020 eu venho praticando a lei da atração. E eu me lembro que lá atrás, eu escrevi num caderno que eu queria viver da minha verdade. Eu queria tocar a vida sendo eu mesma e ter liberdade. E cara, esse caderno tá lá já há muito tempo, então eu escrevi e soltei. E eu comecei a analisar que desde então a minha vida vem se alinhando cada vez mais em prol disso. Mas eu vou te falar que não foi do jeito que eu imaginei. Mas cada vez eu vejo que foi do jeito que eu precisava. Amiga, a intenção, ela é uma semente, mas você precisa plantar e confiar que a terra vai saber o que fazer. Tem uma meditação da Raíssa Zocal que ela é muito linda. E tem assim uma frase nela que me marcou profundamente e que eu uso como mantra para minha vida, que é: o pensamento cria, a ação realiza e o universo sincroniza. Lei do desapego. Amiga, você não precisa saber nem como e nem quando. Você só precisa saber o que você sente de verdade. E é muito aquilo que a gente já está vindo aprendendo das leis anteriores, que se apegar ao controle só vai gerar frustração. É muito aquilo, né? Porque quando a gente larga algo estável, o medo ele vai gritar. A vontade de controlar tudo, ela aperta. E, cara, desde 2020 para cá, eu tenho me desafiado em muitos setores. Um deles é essa área mesmo do trabalho, sabe? Eu trabalhava em uma empresa em que eu não era reconhecida, mas eu tinha muito medo de largar aquilo ali, de me desafiar. E aí eu saí da minha área corporativa do RH, psicóloga, e fui trabalhar numa outra área que era financeira, que eu não fazia a menor noção de como que fazia tudo aquilo. Mas eu me arrisquei. Eu confiei no invisível. E, cara, foi bem bacana, porque eu tive uma experiência totalmente diferente. Experiência essa que me abriu para outras possibilidades, sabe? E foi só evoluindo. Então, é bem bacana, porque é você acreditar no invisível. É soltar e acreditar no invisível. Eu não sabia se ia dar certo, eu não tinha certeza de nada, mas eu me desapeguei desse plano fixo, sabe? E aceitei o meu caminho como ele veio. Então eu fui para uma outra área que eu não conhecia, eu tive bastante desafios, mas essa oportunidade me abriu outras portas. Portas essas para que eu trabalhasse em empresas assim grandes. Eu consegui viajar de avião, fiz a minha primeira viagem de avião por uma empresa. Foi bem bacana. Então, assim, às vezes a gente precisa soltar aquilo que é fixo, confiar e entregar. O mais mágico foi que as melhores coisas vieram de lugares improváveis. Lei do propósito de vida, a lei do Dharma. E se eu te falasse que você veio aqui com um dom, um jeitinho seu, só seu, de curar o mundo? Essa é a sua missão. E ela não precisa ser perfeita, ela precisa ser inteira. Cara, para você encontrar o seu dom, você tem que pensar que se tempo e dinheiro não fosse o problema, o que você faria? Tudo é energia. O seu propósito, ele vai estar ligado com algo muito maior, em prol do outro, do mundo, tá? Por muito tempo eu acreditei que trabalho era só um meio de pagar os meus boletos. Mas teve um momento que eu me permiti ouvir a minha alma. E aí eu lembrei do que fazia o meu coração vibrar. O meu propósito, ele sempre esteve aqui. Na minha sensibilidade, nas conversas que eu tive e até nas minhas feridas. Cara, e o que era dor virou ponte. E hoje eu consigo ver que eu estou começando a viver do meu Dharma. E eu sei que quando você encontra o seu, a vida, ela dá um jeito de se sustentar.
porque tem propósito. Amiga, essas leis, elas não são mandamentos, tá? São lembretes. Para mim funciona como pequenas chaves para que eu não me esqueça quem eu sou. Todas elas dizem no fundo a mesma coisa. Você já é, você já tem valor e você carrega dentro de si tudo aquilo que você busca lá fora. E eu te falo, quando a gente começa a viver dessa verdade, a vida, ela deixa de ser uma luta e começa a ser um diálogo com o universo. Vai por mim. Então, salva esse vídeo e volta nele sempre que você se sentir perdida. E manda para alguém que também precisa se lembrar. E me conta aqui nos comentários quais dessas leis mais tocou o seu coração. E se você gosta de vídeos assim, profundos, humano, com alma, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Tem muitos vídeos vindo por aí. Um beijo e obrigada por caminhar comigo até aqui.